Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Como prometido, começa agora o especial Conexão Remota Outubro Rosa. Primeiro de tudo, eu queria contar um pouquinho para vocês o que é o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma campanha voltada à prevenção do câncer de mama, porque na verdade a prevenção é a sua melhor cura. Eu tô falando isso porque eu vivi essa situação. Eu descobri um câncer de mama logo no começo através do exame de toque, e se eu não tivesse descoberto, talvez a situação seria diferente, o tratamento seria diferente. É por isso que eu tô aqui para contar essa história para vocês. Em 2019, fazendo o exame de toque, que era uma coisa muito constante na minha vida, infelizmente veio o diagnóstico de câncer de mama. Era um começo de câncer de mama, mas ele era um câncer. Por isso que eu tô aqui falando com vocês, que eu tô me abrindo com vocês, tô contando a minha história, porque eu sei que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença na vida de uma pessoa que tem o câncer, na vida de uma pessoa que vai descobrir o câncer e na vida de uma pessoa que não tem nada. Comecei o meu tratamento fazendo quimioterapia, depois eu fiz uma operação, depois fiz a quimio oral e graças a Deus hoje eu já tô naquela fase de acompanhamento de 6 em 6 meses. Foi uma vitória, foi uma história muito difícil, mas uma história muito bonita. Eu me fortaleci de muitas formas e eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que é muito importante a gente acreditar que tudo vai dar certo, independente das dificuldades, a gente consegue a vitória. E também com as dificuldades que a gente aprende, que a gente cresce. O que eu queria contar para vocês aqui, além de contar sobre a minha história, sobre uma coisa que é muito difícil a gente entender que acontece, porque a gente sempre pensa assim, não vai acontecer com a gente, vai acontecer com um amigo, com um primo, mas com a gente nunca acontece. Mas eu sou a prova viva que isso acontece com qualquer pessoa. Independente de onde ela vem, o que ela faz, qual é o trabalho dela, se ela tem condições financeiras, se ela tem estudo, se ela não tem, se ela tem família, enfim. A doença ela não escolhe gênero, cor, ela não escolhe ninguém. Ela só simplesmente acontece. Eu tive a oportunidade de fazer esse tratamento e ter essa cura porque graças a Deus eu tive diagnóstico precoce. Desde o começo eu sempre soube, desde muito tempo atrás, quando eu comecei a fazer os meus exames, porque eu sempre cuidei de mim, eu sempre soube que quando a gente conhece o nosso corpo, quando a gente conhece a gente, qualquer coisa que seja diferente, a gente nota. Então, uma dica que eu dou pra vocês é se conhecer. Conhecer o seu corpo, conhecer a sua história, como você vive, como você reage no dia a dia, porque se você tiver alguma coisa diferente, vai perceber que aquilo é diferente. Muitas pessoas acham que não é muito possível você perceber, principalmente porque a mulher tem um período menstrual e aí ela, às vezes, ela tem uma displasia mamária, enfim, tem várias situações que a mulher realmente pode encontrar alguns carocinhos e tal nos seios. Só que ao mesmo tempo você pode descobrir alguma coisa, como você não pode, se Deus quiser você não vai descobrir. É possível que você, com o exame de toque, você consiga detectar alguma coisa diferente. Por isso que eu falo que você tem que se conhecer. Não só o exame de toque, mas a ultrassonografia, a mamografia, principalmente para quem já passou dos 40 anos de idade, isso é muito importante. E por fazer exames periódicos, eu acabei descobrindo isso antecipadamente. Outra coisa que eu aprendi é que não é porque você faz o exame constantemente, periodicamente, é que você está livre do câncer de mama. E tá aqui um exemplo de que, mesmo fazendo exames, sempre eu descobri que eu tinha essa doença. Porque a prevenção ela não existe para evitar a doença. A prevenção ela existe para que caso você venha tê-la, você descubra antecipadamente. E a sua chance de cura é mais de 90%. E não é porque você faz o check-up todo ano que você tem que deixar de fazer o exame de toque. É legal você ter esse acompanhamento. Ele é um complemento do seu check-up. Então todo mês, quando você estiver naquela época menstrual, é legal você fazer o exame de toque. Não custa nada, ele é gratuito. Bom, eu vivi esse tratamento mais ou menos quase um ano. Foi um tratamento difícil, mas eu tive ele desde o comecinho. Quando o médico me falou sobre o diagnóstico, eu tinha certeza que eu ia me curar. Porque eu acredito muito que a cabeça da gente, ela faz muita diferença. Eu acredito que ser positivo é metade dessa caminhada. O câncer, eles são células doentes e a gente tem que eliminá-los e evitar que eles contaminem as outras células. Eu acredito muito que a nossa cabeça, ela rege a nossa vida, ela rege a nossa história e as nossas células. Então eu acredito
que a gente estando positivo, a gente colocando essas energias e essa positividade faz com que a gente crie, como que eu posso dizer, um exército. O nosso corpo, ele emana energia e positividade para as nossas células e elas nos ajudam a combater esses tumores. Essa é a minha história, essa é o meu pensamento, a minha linha de vida, sempre foi. Eu sempre soube desde o começo, quando eu tive o diagnóstico, que o médico olhou para mim e falou: a gente tem um problema e a gente tem a solução. Se você fizer tudo direitinho, a sua chance de cura é muito alta. Eu falei: doutor, eu vou fazer, porque esse é o protocolo que eu tenho que seguir, é isso que você está me dizendo e eu tenho certeza que eu vou ficar curada. E foi assim desde o primeiro dia. Eu sempre segui o que eu acreditei. O médico me disse para fazer, porque eu acho muito importante que você tenha empatia com o médico. É muito importante você acreditar na medicina, principalmente na medicina brasileira, que eu acho que é uma das melhores do mundo. Eu acho que quando você é uma pessoa positiva, naturalmente o seu corpo ele vai reagir de uma forma diferente. Eu não tô falando que isso é uma doença fácil, eu não tô falando que a gente não vai ter dificuldade, eu não tô falando que foi um mar de rosas, eu tô dizendo que isso é uma opção, isso é uma tentativa de passar por isso melhor, né? No meu caso funcionou. Eu não tô falando que vai ser igual com você, mas é uma chance. Além do positivismo, eu sempre busquei ver o que eu tinha de bom na minha vida. Quais eram os motivos, as motivações que eu tinha para seguir. E isso me ajudou muito. Então a minha família, os meus amigos, eles sempre foram muito ponta firmes comigo, sempre me ajudaram muito, estiveram muito junto comigo, o que é muito importante. Mas eu sempre pedi para minha família, pedi para os meus amigos que não ouvisse isso como uma coisa triste. Meu Deus, que desespero. Quando eu contava uma coisa pra alguém, quando eu contava essa história pra alguém, ou quando eu contava que eu tinha acabado de receber o diagnóstico de câncer, eu sempre dizia: tá tudo bem, não fica assim, não fica triste por mim. A tristeza, ela põe a gente pra baixo. E esse tipo de tratamento não é um tratamento que a gente tem que ficar pra baixo, porque ele precisa de força. Ele precisa de energia, a gente precisa estar bem. Então eu sempre disse pra todo mundo que ia ficar bem e às vezes eu tentava consolar os meus amigos. Então uma dica é, vocês que estão aí em casa, que tem alguém do seu lado que está passando por esse momento, não fica com pena, dá força, acredite que vai dar certo. Porque isso só vai dar certo se todo mundo se unir, se a gente acreditar, porque a gente tem que honrar o corpo que a gente recebeu. E a gente só pode honrar se a gente tiver amor por ele e acreditar que ele vai conseguir. Além de tudo isso, eu me mantive muito ocupada. Eu gravei novela, eu fiz desfile, eu fiz foto, eu fiz vídeo, porque a cabeça ela tem que estar ocupada, ela tem que estar funcionando. Então uma outra dica é você exercitar a mente, exercitar o corpo, exercitar o coração. Eu fui em show, eu fui em barzinho, eu fui em jantar. Claro que tiveram dias que eu não conseguia fazer muita coisa e eu simplesmente ia e descansava. E tem muita coisa que eu quero trazer para vocês, que eu quero dividir com vocês, compartilhar histórias da minha vida. Existe a Fernanda antes e a Fernanda depois. E tudo que eu tô querendo contar para vocês é para todas as mulheres. Não só aquela que tem câncer de mama, é para todas as mulheres, é para todo mundo. Porque o mais importante disso tudo é que eu não tô aqui para te deixar triste ou para te trazer lembranças tristes ou preocupações tristes. Eu tô aqui para te incentivar. Eu tô aqui para tirar algumas dúvidas que eu tenho certeza que vocês têm muitas, responder algumas perguntas que vocês realmente querem saber, que eu quero dividir com vocês, mas eu quero dividir de uma forma leve. A leveza faz toda a diferença, porque eu quero também contar para vocês coisas que eu aprendi nesse processo. Vou contar como eu usava meus cabelos, vou contar como eu fazia minha maquiagem, vou falar com profissionais, vou falar de coisas muito sérias, de coisas engraçadas, de histórias interessantes. Vou contar um pouquinho da minha vida nessa trajetória. A Fernanda de antes, a Fernanda depois e a Fernanda de agora. Espero que vocês gostem e a gente se vê na próxima. Tchau!